Então, quando vemos eventos que nos direcionam ou indicam que estamos nos aproximando do grande teste final, que será o marco, a separação dentro da igreja remanescente de Deus, este será um grande teste de lealdade, a questão entre a lei de Deus e a lei dos homens, o santo sábado, o sétimo dia de Deus, e um sábado espúrio, que não vem de Deus, mas do sistema papal e do próprio Satanás. O teste final será sobre adoração, sobre a verdadeira adoração, e amigos, o mais elevado sentido da adoração é a obediência. Se então estamos vendo os eventos acontecendo no mundo que nos indicam que estamos nos aproximando do teste final, vocês sabem, amigos, nunca vimos o que estamos vendo nesta geração. Não há nenhuma geração que tenha testemunhado o rápido cumprimento da profecia e das coisas que vimos com os nossos olhos. Nenhuma geração viu essas coisas. Sim, estão acontecendo aqui e estão acontecendo ali, mas a geração que está vivendo atualmente hoje, amigos, amigos, estamos literalmente nas fronteiras do mundo eterno. O tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar e a inspiração diz, vocês sabem, amigos, vocês entendem porque Deus está permitindo que isso aconteça agora mesmo. A União Europeia está buscando forçar a primeira fase da lei dominical, que está agora em andamento na Europa. Amigos, todas essas coisas estão nos indicando que o tempo está quase acabando, que o tempo de graça para a humanidade está prestes a terminar. Amados, a inspiração nos diz que em cada geração, em cada época, foi dado ao homem um dia de luz e privilégio, um tempo de provação no qual eles podem ser reconciliados com Deus. Mas então ela continua dizendo, mas há um limite para a graça. A misericórdia pode continuar por anos e ser menosprezada e rejeitada, mas chegará um momento em que a misericórdia faz seu último apelo. O coração fica tão endurecido que deixa de responder ao Espírito de Deus. Então a doce voz apeladora não atinge mais o pecador. Advertências e reprovações cessam. Amigos, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão desprezando os convites da misericórdia? Você está ouvindo o chamado de Deus ao arrependimento? Você está ouvindo o chamado para abandonar o pecado? Você está ouvindo o chamado de que a porta da graça está prestes a se fechar? Mas você ainda está desprezando os convites da misericórdia de Deus e você ainda está valorizando o pecado em sua vida? Que você ainda está cometendo, brincando com coisas que não deveria estar brincando, observando coisas que não deveria estar observando, quando estamos literalmente nas fronteiras do mundo eterno. Amigos, podemos ser pegos dormindo nesse estágio final da história da Terra. Podemos ter cometido os erros no passado, mas amados, agora eu lhes digo que estamos a apenas alguns minutos da meia-noite. A tempestade está prestes a acontecer. O grito logo será ouvido, eis que vem o noivo, saí para encontrá-lo. Como então, amigos, vocês acordarão e perceberão que não tem óleo em suas lâmpadas? Vocês perceberão quando for tarde demais que eu tenho perdido tempo com isso e tenho andado muito devagar. Você conhece as palavras do anjo no livro Primeiros Escritos? Tome um passo rápido, rápido. Amigos, o tempo está quase acabando. Queremos mostrar brevemente que a América logo se tornará como Apocalipse 13 profetizou, que está prestes a se tornar um agente completo do sistema popular e a lei dominical está prestes a se tornar obrigatória. E não deem ouvidos aos ministros que lhes dirão, não se preocupe com a profecia. Deixe-me dizer-lhes, aqueles que são ministros adormecidos, e se você está ouvindo seus ensinamentos e está devorando seus ensinamentos, deixe-me dizer-lhes uma coisa. Vou lhes dizer uma coisa, que a Bíblia chama esses ministros de cães burros que não pensam. E se eles não estão fazendo o dever de um cão para mostrar o perigo, e Deus diz no livro de Isaías que muitos são ministros apenas como um cão burro, do que Deus chamou seus ministros? De cães burros. Por quê? Porque eles não estão acordados para avisar que há perigo. Se o seu cachorro parar de avisá-lo do perigo, então esse cachorro não serve para nada. Eu quero que entendamos, amigos, que o propósito desta atualização profética é nos despertar para que possamos nos preparar para encontrar Jesus em paz.
Amigos, se vocês estiverem lutando, o melhor momento para invocar a Deus é agora, por ajuda para obter a vitória sobre o pecado. Amigos, temos todo o poder do céu ao nosso lado e pela graça de Deus podemos vencer o pecado. O que estamos olhando, amigos, é para nos mostrar que estamos nos aproximando da crise final e aqueles que vão passar aquele teste final serão apenas aqueles que obtiverem a vitória sobre todo o pecado. A inspiração deixa claro no volume 5, página 214, que nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso caráter tiver uma mancha ou ruga sobre ele. Então é claro que se eu receberei o selo, não no fim do tempo da graça, quando Miguel se levantar, mas quando as leis dominicais estiverem em vigor, devo estar em condições de receber o selo. Qual deve ser a minha condição? Minha condição deve ser a vitória sobre todo o pecado. Não deve haver uma única mancha na minha vida. Isso é o que a inspiração diz, mas há esperança para nós. Ao mesmo tempo, há uma condição que parece indefesa, aparentemente indefesa, mas o que é realmente mais invencível é a alma que percebe que é um nada, a alma que percebe que em mim não existe absolutamente nada, como disse Paulo, que em minha carne não habita o bem, mas ao mesmo tempo eles confiam firmemente nos méritos do Salvador, o que significa que eles se rendem a Jesus. A inspiração diz que tal condição é invencível. Amigos, o tempo está quase acabando e a grande pergunta é: estamos preparados para enfrentar a crise que se aproxima? Meus irmãos, o que vocês estão fazendo no grande trabalho de preparação? Volume 5, página 216. Eu quero que vejamos Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e versículo 12. Eu quero que vocês vejam o destino da América e acredito que o que estamos prestes a ler se cumprirá em pouco tempo. Vamos olhar para Apocalipse capítulo 13, verso 11 e 12. E diz: Eu vi outra besta subindo da terra. Ele tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro e falava como um dragão. Estes são os Estados Unidos da América. Agora eu quero que vejamos o versículo 12. E diz: também exerce a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Então vocês podem ver o destino dos Estados Unidos da América, a América trazendo a supremacia papal mais uma vez, porque a América vai impor uma instituição que não vem da Bíblia, não vem de Deus, mas vem do sistema católico romano e do próprio Satanás. A adoração dominical, um sábado espúrio, será imposto pela América. Agora, já no mundo inteiro você pode ver uma agitação em relação ao domingo. Mas quando a América fizer isso, todos os países seguirão. Isso está no volume 6, página 18 dos Testemunhos. Vocês verão que quando a América impor o domingo, somos informados de que todas as pessoas no mundo serão levadas a seguir o exemplo. Então sim, podemos ver que a América será usada como uma nação para restabelecer a supremacia papal no mundo. E então o versículo 17 nos diz que a marca da besta será aplicada, e a marca da besta é a adoração dominical. A América irá aplicá-la. Agora, algo aconteceu nesse final de semana que acabou de passar, nesse sábado passado, no ramo político da América. Há 2 pessoas lá, na verdade 3 pessoas concorrendo à presidência: Kamala Harris, Donald Trump e JF Kennedy Jr. Agora, é interessante, quero dizer isso, se os democratas ganham, se os republicanos vencerem, não importa quem ganhe. A lei dominical estará chegando e, com base na inspiração, como adventistas do 7º dia, nos foi dito que não devemos ter nada a ver com votação. A inspiração é cristalina. Os adventistas do 7º dia devem enterrar as questões políticas. É isso que a inspiração nos diz. E ela nos diz com clareza que quando você votar para colocar esses homens ou esta mulher no poder, todos os crimes que eles cometem enquanto estão no poder, Deus irá responsabilizá-lo, porque você os ajuda votando
votando neles. Essas são as palavras da inspiração. Não temos nada que ver com política. Se as pessoas estão votando em Kamala Harris, deixe-me dizer uma coisa. Você estará votando a favor da homossexualidade, o que é atropelar a instituição de Deus. Você está votando nos pecados do aborto, você está votando no assassinato, você está votando em crimes, em muitos crimes e pecados contra o céu. Se você votar em Donald Trump, você está votando no falso cristianismo, sobre a marca da besta. É um pisão na instituição de Deus, o sábado. Então, o que os adventistas do sétimo dia deveriam fazer? Não votar e não se meter com política. A inspiração nos diz que tanto faz Trump ou Kamala Harris, estamos apenas falando profeticamente, que todos os caminhos, seja o caminho democrata ou o caminho republicano, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Agora, eu quero que vocês vejam algo que aconteceu, que acredito que inclinou a balança e até a empurrou quase para mais perto de uma vitória republicana, uma vitória de Donald Trump, por assim dizer. E deixe-me dizer isso, o que aproximou ainda mais do cumprimento de Apocalipse 13, verso 11, versículo 12. Você diz, o que aconteceu no dia 4 de agosto? Houve uma união. Agora aqui o que estou dizendo, uma união de dois homens educados jesuítas. Agora você pode dizer, quem são esses homens jesuítas educados? Vou explicar, mas quero que vocês vejam que Kennedy desistiu da corrida e anunciou que no dia 24 de agosto, neste sábado, que acabou de passar, ele anunciou que desistiu e endossou totalmente Donald Trump para o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Agora o que isso implica? Que aqueles que estavam seguindo ele tinha muitos seguidores, Kennedy, mas obviamente através de algumas manipulações eles o tiraram da corrida. Como eles estavam lutando com ele disse que estava bem, que estava desistindo, mas depois ele foi publicamente e endossou totalmente Donald Trump. Agora eu quero que vocês vejam o que isso significa, Observem, este é o clipe, aí está o clipe. Esta noite estou muito satisfeito em dar as boas-vindas a um homem que tem sido um campeão incrível, de tantos valores que todos nós compartilhamos e os compartilhamos há muito tempo. Acho que muitos de vocês não ouviram falar dele, ele é muito discreto, ele é uma pessoa muito discreta, mas é altamente respeitado, ele é uma ótima pessoa, eu o conheço há muito tempo, nos últimos 16 meses, Robert F. Kennedy Jr. Então aqui vocês podem ver que Trump estava em um comício e neste comício ele deu as boas-vindas a Kennedy no palco. Agora eu quero que vocês vejam o endosso de Kennedy. Agora isso significa algo, escutem. E vocês não querem um presidente que tornará a América saudável novamente? Obrigado, muito obrigado a todos e Deus abençoe vocês e Deus abençoe a América. Agora, este é apenas um pequeno clipe, então sim, foi o endosso no fim de semana passada que aconteceu, isso está em todos os noticiários. Agora eu quero que vocês vejam algo, quero que vocês vejam o que significa isso. E diz aqui, R.F. Kennedy Jr. suspende sua candidatura presidencial e apoia Donald Trump antes de aparecer com ele em seu comício. Então ele desistiu e está totalmente de volta a favor de Donald Trump. Novamente diz, RFK Jr. endossa Trump e suspende campanha pré-presidencial. Isso está em todas as notícias. RFK Jr. suspende campanha e endossa ex-presidente Trump. Agora, o que isso faz? Isso empurra, ou melhor, todos aqueles que estavam planejando votar em Kennedy, todos esses eleitores estão agora, por causa de seu endosso, provavelmente estarão votando em Donald Trump, porque eles têm na verdade unido forças no sentido de que uma vitória de Trump significa que RFK Jr. fará parte do governo, ele fará parte, se Trump vencer, ele fará parte das pessoas que Trump elegerá para governar e dirigir o movimento da nação. Agora, você pode dizer, o que isso tem a ver com qualquer coisa profeticamente? Aguentem, entraremos lá. Novamente, a CNN diz, apoiadores de R.F. Kennedy Jr. ainda podem alterar uma corrida presidencial acirrada.
Então o que eles estão dizendo é que RFK Jr. e seus eleitores, seus apoiadores, eles podem inclinar, seus eleitores podem inclinar ou decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Agora o que eu quero que façamos brevemente, vamos olhar sobre quem é RFK Jr., vamos ver quem é Donald Trump. Agora, embora eles estavam concorrendo como republicano e o outro como independente. Quero que vocês entendam perfeitamente, não importa quem ganharia, a agenda seria a mesma. Esses homens são os homens educados por jesuítas e com uma mesma agenda. Assistam e escutem este clipe. Esta é apenas uma introdução de RFK. Ele estava em um podcast de um programa e eu quero que vocês escutem a introdução. Deus, você escreveu, Deus fala com os seres humanos através de muitos vetores, pessoas sábias, religião organizada, os grandes livros de religiões, através da música e poesia, mas em nenhum lugar havia tantos detalhes, graça e alegria, como através da criação. Quando destruímos a natureza, diminuímos nossa capacidade de sentir o divino. Qual é o seu relacionamento e qual é a sua compreensão de Deus? Vamos fazer uma pausa. Vocês ouviram isso? Então ele diz sobre todas essas coisas, as coisas que revelam claramente o divino. Ele diz sobre todas as coisas. Agora, obviamente, ele disse outras religiões, mas eu quero ampliar a questão da natureza. E ele diz sobre todas as coisas que revelaram o divino. Ele diz natureza. Agora, por que a natureza? Você deve entender que R.F. Kennedy Jr. é um forte defensor das mudanças climáticas. Agora eu quero que vocês vejam, agora ele responderá a esta introdução. Eu quero que vocês escutem onde R.F.K. Jr. recebe sua educação. Onde ele recebeu sua educação? Obviamente ele estava concorrendo à presidência, mas ele desistiu. Mas Trump deixou claro que será um membro de seu governo quando quiser. Agora escutem isso. Bem, quero dizer, Deus é incompreensível. Quero dizer, acho que a maioria dos filósofos diria, nós estamos dentro da mente de Deus. Então seria impossível para nós entender, você sabe, o que na verdade, qual é a forma de Deus. Mas quero dizer para mim, eu tive quando fui criado em um ambiente profundamente religioso. Então íamos à igreja no verão, muitas vezes, 2 vezes por dia, missa matinal, e íamos todos os domingos, e nós íamos e orávamos pela manhã, e rezávamos antes, e depois de cada refeição, rezávamos à noite, rezávamos um rosário, às vezes 3 rosários por noite, e meu pai lia a Bíblia para nós sempre que ele estava em casa, ele lia. Você sabe que todos íamos para a cama e ele lia para nós as histórias da Bíblia. E eu fui para a escola católica e fui para as escolas jesuítas. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram aquela última parte sobre escolas que ele frequentou? Escolas jesuítas, onde RFK Jr. foi educado e treinado pelos jesuítas. Agora eu quero que entendamos e eu voltarei para F. Kennedy Jr. Quero que vocês entendam. Isso é do The Observer, mas agora vamos olhar para Trump. E diz aqui, os dias de Trump em For Them. Agora, o que é For Them para eles? Os dias de Trump em For Them. O que é Fordham? Fordham é uma universidade, Trump estudou na Universidade Fordham. Agora vamos ver que universidade é esta? E diz aqui, Universidade de Fordham. Nós somos uma universidade católica jesuíta. Pausa aqui, amados. O que é para eles uma universidade jesuíta? Onde Trump recebeu sua educação? Educação jesuíta. Onde R.F. Kennedy Jr. recebeu sua educação? Educação jesuíta. Que vem dos homens de Malta, jesuítas. Esses 2 homens educados por jesuítas têm forças unidas para que Trump possa se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Qual é a agenda dos jesuítas? O restabelecimento da supremacia papal. Trump está falando sobre devolver ao cristianismo um poder que o cristianismo nunca teve antes. Ele diz um poder, eu lhes darei um poder que vocês nunca tiveram antes. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Amigos, vocês estão entendendo? Vocês estão seguindo? Eu quero que vocês vejam isso. E diz aqui, agora escutem a posição de Kennedy sobre as mudanças climáticas. E diz que Robert Kennedy Jr. gira diretamente nas mudanças climáticas.
Agora, o que eles querem dizer? Agora vamos ao artigo e ver. E diz, Robert F. Kennedy Jr. passou décadas como advogado ambiental que processou poluidores e fundou um movimento mundial dedicado à proteção das águas. Então, o que é que este homem propõe fortemente? As mudanças climáticas. Toda a sua vida foi dedicada, como dizem, a advogado do meio ambiente. Interessante. Qual é a principal agenda do papado? O que o Papa está pressionando em sua encíclica? Que devemos ajudar e salvar o planeta. Mudanças climáticas. Este é o ponto de discussão do sistema papal, mudanças climáticas. Por quê? Porque é através da questão das mudanças climáticas que o domingo será forçado. E vejam o que ele diz na sua encíclica. Dentro da sua encíclica, ele diz que o domingo como o sábado judaico. Então, no fundo está escrito que o dia de descanso centrado na Eucaristia é o domingo de que ele está falando. E ilumina toda a semana e nos motiva a uma maior preocupação com a natureza e com os pobres. Então, como um homem educado pelos jesuítas, como um católico romano, porque ele é um católico romano, vocês podem ver isso no artigo que diz, 26 de abril de 2024, Robert F. Kennedy Jr. fala sobre a fé católica. Essa é a fé dele, abordado numa entrevista exclusiva. Então, vocês podem ver muito claramente que este homem é um católico romano, mas não apenas católico romano, mas educado por jesuítas. Ele é um forte defensor das mudanças climáticas e Trump deu a ele a promessa de que ele fará parte do seu governo, por assim dizer, que vai dirigir os Estados Unidos da América. Ele deverá vencer as eleições de novembro de 2024. Então, o que estamos dizendo, amigos? Eu estou dizendo, quando vocês olham para o que Trump tem dito até agora, sua ligação com J.D. Vance, Projeto 2025, suas palestras sobre colocar os 10 mandamentos nas escolas, todas essas coisas sobre devolver o poder ao cristianismo, todas essas coisas, amigos, o nacionalismo cristão está ligado a Donald Trump. Todas essas coisas nos indicam a união entre igreja e Estado. E amigos, se vocês viram nosso estudo de ontem, como a União Europeia está pressionando pelo domingo a primeira fase da lei dominical, temos que ser cegos para não ouvir o sino profético soando e nos dizendo que uma tempestade está chegando, implacável em sua fúria. E esses sinais são para nos dizer, para nos prepararmos, não que a crise vai levar tempo, não. Nós não precisamos esperar anos, a crise é iminente, faltam poucos meses. E esta união desses dois homens educados por jesuítas é bastante claro para onde eles querem que a vitória desta eleição vá. Eles querem ir para o lado republicano e mesmo que vá para o lado democrata, não importa, a lei dominical ainda virá. Porque Kamala Harris é uma forte defensora também das mudanças climáticas, uma forte defensora. Então, de qualquer maneira que vier, queridos, de qualquer maneira que vier. Agora eu quero chegar à conclusão do assunto, quero que vocês vejam o que os jesuítas entendem, o que está prestes a acontecer na América. Agora lembrem-se que no livro Manuscritos, volume 5, somos informados de que antes que Miguel se levante, nas cidades da América deveremos ver uma guerra civil. É isso que a inspiração diz, que haverá uma guerra civil nos Estados Unidos da América. É por isso que o mapa profético de Deus nos diz, a palavra profética de Deus é que haverá uma guerra civil dentro da América. Agora eu quero que vocês vejam o que R.F. Kennedy Jr. vai nos dizer como um homem que tem formação jesuíta, o que ele vê que está prestes a chegar à América. Escutem. Na América temos sorte hoje, temos sorte de uma forma que talvez seja difícil para todos nós dizermos que temos sorte porque não estamos em uma guerra civil neste momento. Não há hospitais improvisados na Virgínia, cheios de meninos feridos que ainda nem se barbearam. No final da Guerra Civil, Abraham Lincoln visitou um hospital de campanha de 200 acres na Virgínia, atendendo pessoalmente milhares de homens feridos que tinham visto uma luta difícil. Vamos fazer uma pausa aí, vamos fazer uma pausa. Que lição de história é dada? A lição da história da Primeira Guerra Civil dentro da América. Mas como ele começa dizendo que nós temos a sorte hoje ainda de não estarmos em uma guerra civil. Agora eu quero que vocês vejam como ele continua, é interessante. E lembrem-se de que ele foi educado pelos jesuítas. Agora ouçam, escutem o próximo clipe,
América, temos sorte hoje, temos sorte de uma forma que talvez seja difícil para todos nós dizermos que temos sorte, porque não estamos em uma guerra civil, certo? Agora estamos, como eu disse, no que pode ser chamado de fria guerra civil. Agora façamos uma pausa. O que ele está dizendo que a América está sendo atualmente hoje? Ele diz que a América está sendo uma fria guerra civil, o que significa que há fortes divisões dentro da América, que há uma divisão na América. Ainda não há uma luta no sentido de matar, com um derramamento de sangue, mas há fortes divisões chamadas guerra civil. Agora escutem o que ele diz. Precisamos parar nossa luta, precisamos parar o implacável, brigando, julgando, odiando e entendendo mal um ao outro. Um novo aperto de reconciliação. Se a bala do assassino, em 13 de julho na Pensilvânia, tivesse encontrado seu marco, a fria guerra civil em que estamos agora imersos poderia ter esquentado não apenas o presidente Trump, mas talvez até mesmo toda a nossa república, que teve um encontro próximo com a morte. Vocês escutaram o que ele disse? Que se aquela bala tivesse acertado Trump, ele diz que uma fria guerra civil poderia, da noite para o dia, se tornar uma guerra civil. Ele disse que nossa nação teve um encontro com isso, não apenas com Trump, mas com toda a nação. Então vocês podem ver que os jesuítas entendem. Por que eles entendem? Porque são eles que pressionam pela guerra civil, baseado em Apocalipse capítulo 17, verso 8. Que para que o papado ganhe a supremacia deve haver a palavra usada em Apocalipse 17, verso 8, o poço sem fundo. Então isso é o que as nações devem se tornar. Em outras palavras, a palavra poço sem fundo também está no livro de Apocalipse capítulo 11. Durante a Revolução Francesa é descrito como poço sem fundo. Só quando há caos a ordem poderá vir. Quando eu digo ordem, quero dizer, essa é a frase deles. Eles criam o caos e então vem a ordem ou a solução, que é a adoração dominical, levando todos de volta a Deus, trazendo de volta a lei. Depois que não há lei, revolução e anarquia. Então eles dizem o quê? Que precisamos levar a nação de volta para Deus. Devemos trazer de volta a lei de Deus para as nações. E amigos, essa é a lei dominical. O que estamos vendo? Estamos nos aproximando do lar. Amados, nós estamos nos aproximando do lar. E eu quero concluir este ponto. Eu quero concluir que essas peças do quebra-cabeça estão todas se juntando, indicando que estamos quase lá. Quase lá. A inspiração nos diz no livro O Grande Conflito que o período de provação em que estamos agora é concedido para que todos possam ter uma fé que possa suportar a demora, o cansaço e a fome. Uma fé que aqueles que serão severamente provados não falharão. Por que teremos um tempo de prova? Especialmente nós que vivemos nesta geração final, é para obter uma fé que possa suportar a demora, o cansaço e a fome. Uma fé que aqueles que serão severamente provados não falharão. Isso é o que precisamos para a crise que está diante de nós.